Meus amados, chegamos na sexta ceia do Senhor de 2026. Metade do ano já se foi. E eu estava refletindo sobre aquilo que Deus falou neste lugar no domingo passado, se os irmãos se lembram. Pessoas que tiveram a oportunidade de ter Jesus perto, mas pessoas fazendo escolhas diferentes. Pessoas que tiveram a oportunidade de ter Jesus por perto, mas fizeram escolhas diferentes. E Jesus foi dizer que uma só escolheu a boa parte. Isso me chamou muita atenção, eu refleti bastante nessa semana. Talvez essa metade do ano que passou não foi como nós gostaríamos que fosse. E talvez não foi como gostaríamos que fosse, simplesmente porque nós não escolhemos a boa parte. Simplesmente pelo fato de nós não termos escolhido a boa parte. Mas aí eu estava refletindo, a misericórdia do Senhor, ela é tão grande que ela nos permitiu chegar até aqui, no meio do ano. Nos permitiu chegar até aqui, e porque ainda dá tempo da gente fazer as melhores escolhas, e o restante do ano que resta ser melhor do que foi a primeira metade. Então que a gente possa fazer as melhores escolhas. E aí eu estou dizendo tudo isso, meus amados, porque é nessa linha de raciocínio que Deus colocou uma palavra no meu coração. Grave aquilo que a diaconisa na hora da oferta disse aqui, sobre honrar a Deus, porque é Ele que nos sustenta. Grava isso. E ela disse também sobre coisas da terra e coisas do céu. Grave isso. Porque o título da mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é esse: pão e vinho, ou os bens dessa terra. Qual é a sua escolha? Pão e vinho, ou os bens dessa terra. Qual é a sua escolha? Eu quero pedir para os irmãos, por gentileza, abrem Gênesis capítulo 14. Hoje eu estou com a tradução da área, tá bom? Gênesis de número 14, todos acharam? Vamos ler o versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Após voltar Abrão, que aqui ainda o nome dele não tinha sido mudado, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Sabé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma corrente de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos bens, Aner, Escol e Mane, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão ou a sua parte. Feche teus olhos, oremos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pela misericórdia do Senhor ter nos sustentado, meu Pai, durante esses meses desse ano, Pai. Só o Senhor sabe o que nós enfrentamos, o que passamos. Meu Pai, o que vale não é o que nós estamos enfrentando agora, o que estamos passando agora. O que vale agora é o sustento do Senhor até o dia de hoje.
meu Pai, a sexta ceia desse ano. Até aqui o Senhor nos ajudou, meu Pai, embora a nossa carne não queira reconhecer isso. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou, o Senhor colocou as mãos. E aqui estamos, meu Pai, em nome de Jesus. Receba sim, Senhor, nosso culto e a nossa adoração. E nesse momento fale conosco por intermédio do Teu Espírito Santo e a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos se lembram aqui? Nós falamos de escolhas. Jesus está perto e pessoas fazem escolhas diferentes. Nós vimos o que foi ministrado na semana passada, né? Então, mas toda escolha ela traz consequência. Isso é um fato. Toda escolha ela traz uma consequência. Se já não é fácil você sofrer pelas suas escolhas, quem diria então você sofrer pelas escolhas dos outros? É uma das coisas que eu tenho dito para muitas pessoas aqui, que muitas vezes, eu digo aqui, eu falo de forma geral, para pessoas que muitas vezes chegam e estão sofrendo por causa das escolhas dos outros, estão enfrentando situações por causa das escolhas dos outros, e percebo quantas pessoas têm sofrido por isso. Já aconteceu com você, de você se ver numa guerra que não é sua, você se vê numa batalha que não é sua, de repente você se vê inserido no meio de uma crise que não foi você que causou. Você está no meio de um problema, no meio de uma crise emocional, não por uma escolha errada nas suas mãos, mas por uma decisão errada de outras pessoas. Já se viu assim? E muitas vezes é quem amamos, muitas vezes é quem está perto, quem está próximo, muitas vezes é familiar. Eu estou dizendo tudo isso porque não é diferente do que acontece aqui nessa palavra que nós acabamos de ver. Abraão está sossegado. Obviamente que aqui o nome dele ainda era Abraão, então uma hora eu vou falar Abraão, na hora eu vou falar Abraão. Abraão está sossegado. Está lá nos Carvalhais de Mamre. Está lá. E a Bíblia vai dizer que lá ele levantou um altar para o Senhor. Está lá adorando a Deus. Está lá, vivendo em comunhão com Deus. Até que chega uma pessoa em Abraão e diz assim para ele: Abraão, seu sobrinho Ló foi levado cativo. Seu sobrinho Ló foi levado cativo. Eu fico imaginando Abraão nesse momento, que deve ter passado na cabeça dele. Eu fico imaginando, o que será que passou na cabeça de Abraão? Se fosse nossa, quem mandou isso por ele? Quem mandou fazer isso por ele? Mas eu fico imaginando o que passou na cabeça de Abraão. Por quê? O capítulo 13 vai dizer que quando a terra já não comportava mais os bens, tanto de Abraão quanto do seu sobrinho Ló, a Bíblia vai dizer que houve contenda entre os pastores dos rebanhos de ambos. Houve contenda. E Abraão diz para o seu sobrinho Ló: olha, não é bom, nós somos parentes chegados, não é bom que a gente fique em guerra, em contenda, não é bom. E Abraão generosamente diz para o seu sobrinho Ló: deixa ele escolher. Então vamos se apartar. Se você for para um lado ou para o outro, se for para a esquerda ou para a direita, você escolhe. Deixou ele escolher primeiro. A Bíblia vai dizer que Ló levantou os olhos, viu a campina do Jordão, que era bem regada, e assim ele fez a sua escolha. Toda escolha traz consequências. E a Bíblia vai dizer que ele armou tendas em Sodoma. Está no capítulo 13, no versículo 13. A escolha de Ló foi baseada na aparência da fertilidade. Aqui eu vou me dar bem. Aqui eu vou me dar bem. E ele ignorou a podridão moral naquele lugar, porque o texto vai dizer que lá havia homens. O texto vai dizer aqui, capítulo 13, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus,
e grandes pecadores contra o Senhor. Ele ignorou isso. Fez uma escolha baseada nos olhos e não na fé. E aquela escolha fez ele habitar no meio de um lugar imoral. Essa foi a escolha dele. E aí a Bíblia vai dizer, chega um determinado momento, que os reis entram em guerra. Os reis do Oriente vêm para guerrear, invadem aquela região e derrotam os reis de Sodoma e Gomorra e mais 3 reis. Derrota eles. Saqueiam aquela cidade e levam Ló cativo. Aí Ló fica cativo. É levado Ló, sua família e os bens, não só de Ló, mas os bens de Sodoma, de Gomorra, todos os bens, guarde isso, todos os bens foi levado também. Aí foi o que nós dissemos, Abraão está lá, sossegado, os trabalhares de Mamre, adorando a Deus. Aí chega alguém e diz: Abraão, seu sobrinho lá foi levado cativo. Abraão que nada tinha a ver com aquela situação. Abraão que nada tinha a ver com aquela escolha. E aí eu vejo pela palavra do Senhor Abraão agindo mais pelo amor do que pela razão, pela emoção ali. Porque senão ele age mais pelo amor do que pela indignação das más escolhas dos outros. Às vezes a gente age assim, mais pelo amor do que pela indignação, né? Às vezes a gente fica indignado e está falando: você está fazendo essa escolha, então vai. Fica aí, se vira, se acabe. Mas ele age por amor. O que a Bíblia vai dizer? Capítulo anterior. Abraão levanta os 318, é os verdadeiros 318, tá? Ele levanta os verdadeiros 318 homens treinados em sua casa e vai atrás desses reis. Vai atrás desses reis, persegue esses reis, ataca esses reis, vence esses reis, pega de volta os prisioneiros levados, traz de volta Ló e traz de volta os bens que tinham sido levados. Traz de volta. Aí o texto que nós temos aqui, o versículo 17 em diante, Abraão, os 318 de Ló estão retornando dessa grandiosa vitória. Eles estão voltando dessa vitória. Eles estão cansados. Eles estão exaustos. Eles estão suportando de cansaço. Mas eles estão felizes, porque a missão foi bem sucedida. Às vezes a gente está cansado, mas às vezes a gente também, mesmo cansado, nós estamos felizes por missões serem bem sucedidas em Deus, em Cristo Jesus. Eles estavam assim. E quando eles chegaram nesse lugar chamado Vale de Savé, e Savé literalmente significa planície, lugar plano, que segundo historiadores era algo plano, era uma área plana que favorecia esses encontros diplomáticos, favorecia assembleias, reuniões, favorecia muitas coisas. E eles estão voltando dessa guerra e passam nesse lugar chamado Vale de Savé. E algo interessante acontece nesse lugar. Abraão, ele tem um encontro com 2 reis. Abraão teve um encontro com 2 reis. Se não percebemos, veremos. Abraão teve um encontro com 2 reis. E o primeiro rei está no versículo 17 que nós lemos. A Bíblia diz assim, nós lemos aqui o versículo 17: após voltar a Abraão de ferir a Quedorlaomer, que era um dos reis que veio em Sodoma e naquelas regiões e atacaram os outros reis e venceram. Os outros reis estavam aliados nesse Quedorlaomer, era ele que estava encabeçando essa guerra. Abraão foi e venceu ele. E o versículo 17 está dizendo: após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no Vale de Savé, que é o Vale do Rei. Então esse rei foi ao encontro de Abraão.
Abraão no vale de Sabé. E a atitude desse rei quando encontra Abraão é interessante. A atitude desse rei está no versículo que nós temos aqui. Qual foi a atitude dele? Versículo 21 dizendo assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão, versículo 21, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. É justo, Abraão. Você venceu a guerra, nessa época era justo, era assim. Os reis que venciam as guerras ficavam com os despojos, ficavam com os bens. Abraão, é justo. Dá as pessoas, os prisioneiros de Sodoma, e fica com os bens. Pode ficar com as posses, pode ficar com os despojos. E eu te digo uma coisa, amados, e Deus falou isso no meu coração, de muita coisa que parece justo, mas que na verdade contamina. Cuidado! Tem coisa que parece justo, mas contamina. É como se o rei de Sodoma, ele dissesse assim: Abraão, eu estou te dando a oportunidade de você se tornar cada vez mais rico. Abraão era rico, era aqui no capítulo 13, aqui, ó, versículo, dizendo aqui, versículo 2, ó, era Abraão rico, e muito, não era pouco não. É como se o rei de Sodoma tivesse dizendo: Abraão, vou te dar a oportunidade de se tornar mais rico ainda, Abraão. Pode ficar com os bens. Esses bens conquistados é seu, Abraão. É justo, Abraão, porque você venceu a guerra. Você tem direito aos despojos. E o que me fez refletir nisso, amados? Em o rei de Sodoma oferecer bens, o rei de Sodoma oferecer riquezas, o rei de Sodoma oferecer as coisas dessa terra. Lembra que a diaconisa disse sobre as coisas da terra e as coisas do céu? O rei de Sodoma oferecer as coisas dessa terra. Me chamou a atenção. Segundo a tradição judaica cristã, Sodoma representava simbolicamente, sabe o quê? Sabe o que representa simbolicamente? O sistema do mundo. Olha só. Representa simbolicamente o sistema do mundo. E o rei de Sodoma está oferecendo assim: ó, está aqui os bens, está aqui para você, está aqui. E eu estava refletindo nisso. Olha ao nosso redor, como que as pessoas estão desesperadas para se tornarem ricas facilmente. Facilmente, correndo atrás para se tornar ricas facilmente. Um enriquecimento fácil. Hoje você não precisa de muito talento, não. Hoje você não precisa de muito talento, você não precisa de trabalho pesado. É só você ter um celular, uma internet, uma rede social e uma conta, e é só postar lá que você vai ficar rico. Você olha e você não é possível. É isso, é aquilo, é outra, é influência, é outra, nada contra os influências. Está aqui, é isso, e é dinheiro, e é bolo de dinheiro, e é foto com os dinheiros. Poxa! Essa é a nossa realidade. E o rei de Sodoma está assim, ó. Está aqui os bens. Está aqui. Sodoma está enriquecendo muita gente por aí. Só que eles estão esquecendo que ao mesmo tempo que Sodoma está enriquecendo pessoas, Sodoma está exercendo domínio. Eu te enriqueço, mas eu te domino. Então assim, eu te enriqueço, mas eu te domino. Nós abrimos aqui a EBD hoje, falando da tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4. Isso me fez lembrar disso nesse momento que eu estava refletindo. Em outro momento da tentação, a Bíblia vai dizer que o diabo pegou Jesus e levou ele no monte mais alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus olhou para ele e disse: sai-te, Satanás. O único Deus adorarás, é só Ele prestarás culto. Só a Deus adorarás. Só a Ele
ele prestarás culto. Mas você viu? Sodoma está oferecendo. Aqui, ó. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sodoma está enriquecendo muitos. E eu não estou falando nada contra a riqueza, porque temos muitos homens e mulheres de Deus ricos. Estou falando disso. Mas eu estou falando da fonte da riqueza, que escraviza, que domina. E muitos estão buscando isso. Recentemente nós falamos também de um filósofo, onde ele olha para a nossa sociedade e ele diz o quê? Nós estamos numa sociedade cansada. Os irmãos se lembram? E eu te digo, o mundo está tornando as pessoas cada vez mais cansadas de suas vidas, de suas lutas, dos sofrimentos da sua vida, para que elas façam o quê? Vão buscar alívio. Buscar alívio onde? Nesse daqui não, buscar alívio nas riquezas. Buscar alívio onde? Nas riquezas, nos prazeres e no sucesso. Eles estão buscando alívio neles, nessas situações. O diabo faz igual o rei de Sodoma aqui. Vem. Você merece, Abraão. Tome todos os bens. Vem, Abraão. Você merece. Está aqui. Está aqui os bens para você, Abraão. Está aqui, você merece. Mas sabe qual foi a resposta de Abraão? Nós lemos aqui, versículo 22. Olha a resposta de Abraão. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dê-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma corrente de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, até aqui no versículo 24, nada quero para mim. Você vê o quão veementemente Abraão, ele recusa os bens de Sodoma. Ele recusa os bens de Sodoma. Ele recusa. Abraão não quer dever nada para Sodoma. Eu não quero ficar devendo para Sodoma. Abraão está dizendo com essa atitude: minha riqueza e o meu sustento vem somente do Deus Altíssimo. Lembra que a diaconisa disse? Honrar a Deus primeiro, porque Ele nos sustenta. Ele está dizendo: eu não quero, minha riqueza e o meu sustento vem somente do Deus Altíssimo. Meus amados irmãos, nós chegamos hoje aqui na mesa do Senhor, na mesa da ceia do Senhor, afirmando isso também. Porque se nós dependemos de Sodoma, sabe o que nós vamos estar falando para Deus? Nós vamos estar falando para Deus que nós estamos afirmando, e nós estamos falando para Ele que nós estamos caminhando embasado na nossa justiça própria, que nós estamos caminhando embasado no nosso ego, que nós estamos caminhando embasado na nossa própria força. E é isso que Sodoma quer. É isso que Sodoma quer, que uma igreja caminhe na sua força, que dependa dele mesmo e não dependa de Deus. Sabe por quê? Porque de Deus não é fácil. Aí vem Satanás, aí você vai ficar esperando que de Deus vai. Sodoma está assim. A mesa da ceia do Senhor, meus amados, não é para quem depende de Sodoma. Não, você veio hoje na mesa da ceia. Quem veio na mesa da ceia do Senhor? Você não veio à mesa da ceia do Senhor. Não é para quem depende de Sodoma, mas é para pecadores resgatados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que reconhecem que nada tem e nada pode sem a ação de Deus em sua vida. A mesa do Senhor é para quem reconhece: eu não posso nada, Senhor, sem ti. Eu não tenho nada sem o Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Eu não posso nada sem o Senhor. Aleluia. A mesa da ceia do Senhor nessa noite é para aqueles que dizem o que Davi disse. Eu gosto muito em 1 Crônicas capítulo 29, que é o momento de entrega, o momento de oferta. Sabe o que ele fala lá? Ele diz assim: riquezas e honra
vem de ti, riquezas e honra vem de ti, porque quem sou eu, Senhor, e quem é esse povo para dar a ti algo? Tudo vem de ti, e na tua mão vem aquilo que a gente devolve para o Senhor. A mesa da ceia é para esses hoje. É para quem reconhece que nada são e nada pode. Só que como vimos na palavra, a ceia do Senhor, ela tem essa figura interessante. No Vale de Sabé, ele também tem encontro com outro rei. O primeiro rei, você viu? O encontro do primeiro rei, as atitudes do primeiro rei e as atitudes de Abraão. Só que no mesmo Vale de Sabé, ele tem um encontro com outro rei. E está no versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque está tratando de um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. E não é só eu que estou dizendo isso. Você percebe que ele aparece de repente. E quem vai dizer que ele é misterioso é o próprio autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 7. Quando ele diz assim, falando sobre Melquisedeque, que ele aparece de repente. Não só que ele aparece de repente, ele aparece sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao homem de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. É o autor de Hebreus falando de Melquisedeque. O autor de Hebreus, sobre a inspiração do Espírito Santo, ele vai abrir os olhos do leitor, dizendo o quê? Dizendo que aqui, quando ele escreve em Hebreus capítulo 7, ele está dizendo aqui, olha, aqui onde eu estou escrevendo, no capítulo 7 de Hebreus, aqui está uma sombra profética de Jesus Cristo. Eu te digo nessa noite, amados, Jesus Cristo é o Melquisedeque, e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, Jesus Cristo é o nosso Melquisedeque. Me chamou muita atenção, sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Melquisedeque ele é o rei de Salém. Salém significa paz. E segundo estudiosos, Salém é o antigo nome da cidade de Jerusalém. E Salém significa paz. Por que nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Melquisedeque? Porque a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 9 que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Não a paz que o mundo está oferecendo. Não é essa paz que o mundo está oferecendo. Não é essa paz para você todos os dias achar que vai acordar com esse sentimento tranquilo, porque você não tem luta, porque não existe. Hoje a gente pode estar em paz, mas amanhã já acordar com uma má notícia. Aí vai no trabalho, má notícia. Aí chega em casa, os filhos, a esposa, aconteceu isso, as coisas estão ruins, tá acontecendo, má notícia. E cadê aquela paz? Não é isso. O príncipe da paz, Jesus Cristo, nosso Melquisedeque, a principal razão dessa paz é a paz da reconciliação da criatura com o Criador. Paz que não existia antes, porque o pecado fazia separação entre o homem e Deus. Essa paz não existia, mas quando você recebe o Senhor Jesus Cristo em seu coração, Ele te justifica diante do Pai. E aí o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos que estamos estudando: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E independe da sua circunstância. Você pode estar atravessando a maior luta que for, mas a sua paz com Deus ninguém tira, porque você já foi justificado. O preço foi pago na cruz do Calvário, como foi dito aqui na ministração do louvor. O preço foi pago.
Rei de Salém. Salém significa paz. Príncipe da paz, Jesus Cristo, o nosso Melquisedeque. E entrar aqui nessa noite. Não tenha vergonha de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso de paz. Ele está aqui, Ele pode fazer abundar no meio do seu coração. Ó Senhor Jesus, é isso aqui, ó. A Bíblia diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Você está na presença de Deus e vai continuar com a inquietação até quando? Ah, mas quando verdadeiramente você chega diante do Senhor e coloca diante dele, essa Bíblia não mente. Em Filipenses vai dizer: quando você ora, coloca aos pés do Senhor, sabe o que Ele traz? Uma paz que excede todo entendimento na mente e no coração. Senhor, na autoridade que o Senhor coloca sobre a minha vida, eu declaro a paz que excede todo entendimento sobre o seu povo, sobre a sua igreja. A paz que excede todo entendimento. Sabe por quê? Porque o príncipe da paz está nesse lugar. Amém. Olha que interessante também. Melquisedeque significa o meu rei de justiça, ou minha justiça. Olha que interessante. É o Melquisedeque que está ali no diálogo com Abraão. Meu rei é justiça, ou minha justiça. E olha que interessante, existe um texto profético messiânico que está onde? Lá em Isaías também, no capítulo 32, que diz assim: eis que reinará o rei com justiça. É o nosso Melquisedeque. A justiça de Jesus não só revela a nossa miséria. Geralmente a gente foi falado aqui de evangelismo, a gente anuncia as boas novas. Mas quando a gente aprofunda mais, a gente vê que também é necessário anunciar as más novas. É dizer, nós somos pecadores. Não adianta as coisas boas que você faz, nós ainda estamos aquém da justiça de Deus. Muito distante, muito longe. Aí vem o rei da justiça. O rei da justiça, ele só revela a nossa miséria, mas também ele restaura. O rei da justiça revela a nossa miséria, mas ele nos justifica. Aí ele faz o que nós falamos. A justiça de Deus elimina a culpa do pecado, permitindo que qualquer pessoa que crê agora tenha aquilo que nós estudamos aqui de Romanos: livre acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo. Por causa do rei da justiça, que justificou a minha vida e a sua, agora nós temos livre acesso para poder entrar na presença do Senhor, justificado, sem medo, poder entrar na presença do Senhor sem medo, crendo. O Senhor Jesus me justificou, como foi dito aqui, ó, com cada gota de sangue que caiu naquela cruz. O rei da justiça não precisa ter medo da condenação, não. Só que faz o que foi dito aqui pela manhã: não ande segundo a carne, ande segundo o Espírito. Ande segundo o Espírito. Peça ajuda, peça: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E Ele ajuda. E olha que interessante também, meus amados. Nós falamos da Epístola aos Hebreus, porque Hebreus, no capítulo 5 até o capítulo 7, o autor de Hebreus está tratando exatamente do Melquisedeque, colocando o Senhor Jesus Cristo como a profecia cumprida acerca de Melquisedeque e do sacerdócio. E no capítulo 7 é interessante que o autor de Hebreus vai dizer que Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Você percebe? Aqui no texto que nós temos em Gênesis capítulo 14, o versículo 17, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abraão também. Mas no versículo 18 vai dizer também que Melquisedeque, não fala a palavra exata, mas implicitamente vai mostrar que o rei Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. E isso falou muito no meu coração, meus amados. Sabe por quê? Porque você pensa que foi você que foi ao encontro de Jesus. Você pensa que foi você ao encontro de Jesus, mas foi Jesus que foi ao seu encontro e foi lá te buscar onde você estava. Não foi você. Você pensa assim: ah, não,
Melquisedeque foi ao encontro de Abraão. Jesus, o nosso Melquisedeque, ele foi ao seu encontro, meu amado irmão e irmã. Ele foi te buscar, ele foi te resgatar. Oh, como nós falamos aqui, o ser humano é incapaz de ir ao encontro de Deus. O ser humano é incapaz de ir ao encontro do Rei, do Salvador. É incapaz. Jesus disse: ninguém vem a mim, senão veríamos. A Bíblia vai dizer: nós estamos estudando Romanos. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. O Melquisedeque foi ao nosso encontro. Será que você tem motivo para louvar e glorificar o nome do Senhor nessa noite? Ah, Senhor, não importa quanto tempo que chegou o momento, o Senhor foi ao meu encontro e trouxe. Ah, não importa quanto tempo você passou no mundo, ele chegou o momento e falou: agora vem, vem. Ah, não importa você ver, agora você é meu, agora você é minha. Ah, você serviu, você adorou, agora você é meu, agora você é minha. E quando Deus age, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Quando a barreira se levantou para você não continuar, e você está aqui até hoje, sabe por quê? Porque o Senhor disse: quando eu levanto, vai até o fim. Quando eu regenero de verdade, vai até o fim. O Melquisedeque foi ao meu encontro e ao seu. Ele foi nos resgatar. Estávamos no fundo do mar, impossível de erguer a mão e tentar ajuda. Não foi ele lá e trouxe. Aleluia. O Melquisedeque foi ao nosso encontro. O Melquisedeque aqui, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele foi ao encontro de Abraão. Implícito aqui em Gênesis 14, mas de forma explícita em Hebreus capítulo 7. Ele foi ao encontro de Abraão. E olha que interessante também, Melquisedeque, o que ele fez aqui? Ele serviu a Abraão. Serviu. Não foi o que nós lemos? Melquisedeque, rei de Salém, versículo 18. Trouxe pão e vinho. E esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Trouxe pão e vinho. Ele serviu. E talvez alguém diga assim: como pode Melquisedeque ser maior que Abraão se ele serviu a Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. Mas não esquece, se Melquisedeque aqui prefigurava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem mesmo, sabe o que a palavra do Senhor declara? Sabe por que me chamou a atenção do rei Melquisedeque servindo a Abraão? Sabe o que a Bíblia vai dizer sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que é o maior de todos. Sabe o que a Bíblia vai dizer sobre ele? A Bíblia diz assim, que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Aqui é a mesa da ceia do Senhor nessa noite. Jesus está aqui para servir. E não é servir como muitos estão falando lá fora. Ele é obrigado a te dar, ele é obrigado a te abençoar. Não é se servir não, tá? Mas para aquilo que vai levar honra e glória ao nome do Senhor, ele está aqui para nos servir. Você está na casa de Jesus, você está na casa do Deus Pai, você está na casa do Espírito Santo. Ele está aqui para servir. O nosso Melquisedeque está aqui para nos servir. E sabe o que Melquisedeque serviu, que nós vimos aqui? Pão e vinho. Olha o que ele ofereceu. Pão e vinho. Pão e vinho. No contexto imediato. Olha que interessante. Esse pão e esse vinho era uma refeição revigorante. Sabe por quê? Lembra o que nós falamos? Eles estavam voltando da guerra, exaustos, cansados. Enquanto um rei chegou ao encontro de Abraão, aí vem um outro rei pensando e preocupado. Eu estou preocupado com vocês. Eu vou
trazer algo que vai sustentar vocês. Você está na mesa do Senhor, da ceia do Senhor, hoje tem pão e vinho. Sabe o que o Senhor está fazendo nesse momento aqui nessa noite? Sustentando minha vida e a sua. Sustento. O Senhor hoje Ele está oferecendo sustento para mim e para você. Sustento. O pão e vinho aqui era o prenúncio da nova aliança. Era o prenúncio da nova aliança, que vai acontecer o que? Séculos depois, na noite que Jesus foi traído. Aí a Bíblia vai dizer que o verdadeiro Melquisedeque tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, tomai o cálice, e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Foi o que o nosso Melquisedeque fez. E o Melquisedeque que prefigurou ele, lá em Gênesis 14, pão e vinho para os guerreiros. Quem são os guerreiros nessa noite? Aqui o Senhor está sustentando guerreiros. O Senhor está sustentando guerreiros nessa noite que estão na batalha, que estão na luta, que estão vencendo uma situação por dia. Senhor, hoje eu venci uma situação. Senhor, outro dia eu venci outra situação. O Senhor olha para a minha vida e passou: você é guerreiro, você é guerreira. Então aqui o sustento, pão e vinho. Pão sustenta, vinho da alegria que vem do Senhor, a alegria do céu. Aquilo que Melquisedeque fez como sombra, Cristo faz como realidade. Ele está aqui para fazer nessa noite. E sabe o que Melquisedeque fez também? A Bíblia vai dizer aqui, ó, versículo 19. Sabe o que Melquisedeque fez com Abraão? Abençoou. Abençoou ele a Abraão. Ele abençoou Abraão. Isso que me chamou muita atenção. Sem pedir nada em troca, tá vendo? O que o rei de Sodoma fez? Chegou em Abraão, a primeira coisa que ele falou: me dá as pessoas, os prisioneiros de Sodoma, me dá, e eu te dou os bens. Chega o rei Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, eu, Elion, está aqui, ó, estou te servindo com pão e vinho e estou te abençoando. Jesus está trazendo sustento para a minha vida e para a sua, e a bênção do Senhor Jesus está sobre a nossa vida e a igreja nessa noite. E ai de me achar que é a bênção dessa terra aí é Ele, mas a primeira coisa é a bênção do sustento. O Senhor está abençoando vidas nessa noite, o Senhor está abençoando a igreja dele nessa noite, os guerreiros nessa noite, o Senhor está abençoando, abençoando. Não sou eu que te abençoo, não é o pastor que te abençoa, não é líder que te abençoa, o Senhor, o nosso Melquisedeque, Jesus Cristo, a bênção aqui dele sobre a sua vida, Ele vai te abençoar. Abençoa. Ele abençoou. Aí, meus amados, para a gente encerrar, sabe qual foi a resposta de Abraão? Entrega. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Versículo 19: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, dizendo para ele: Abraão, eu sei que você venceu não pela sua força, mas pelo Senhor. Todos os dias você vence uma batalha, não é pelo seu intelecto, não é pela sua força, não é pelo dinheiro que você tem, não é pelas coisas que você tem, é pela força que vem do Senhor. Abraão, você venceu por causa do Deus Altíssimo. Você venceu a batalha por causa do Deus Altíssimo. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aí no versículo 20 vai encerrar dizendo assim: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Glória a Deus. Porque se o pastor focar muito em dízimo, ele está pensando em dinheiro. Porque muito crente hoje não, eu não devolvo o que é do Senhor, porque isso aí é coisa da lei, não, eu não estou na lei. Nem a lei existia aqui nesse momento. Nem a lei existia aqui nesse momento. Abraão devolve aquilo que é do Senhor por gratidão, por amor,
pelo sustento, pelo Senhor guardar, pelo Senhor dar vitórias a Ele. Ele está aqui, Senhor. A minha retribuição é entrega. E para focar somente no dinheiro, qual é a sua vida de entrega? Às vezes o Senhor está falando: eu te abençoo, eu te guardo, eu te protejo, eu te chamei, e a única coisa que eu espero de você é mais entrega. Só entrega. Mas eu me entrego para todo mundo. Mas para aquele que me abençoou, para aquele que foi ao meu encontro, não existe entrega. Não existe entrega para tudo, menos para Deus. Houve entrega. Ele entregou o dízimo como reconhecimento de tudo. Senhor, pertence a Ti. Na ceia, amados, o sumo sacerdote nos abençoa com perdão, paz, certeza de vida eterna. E nós respondemos não com um dízimo de bens, mas com uma entrega total de nós mesmos, como declara a palavra do Senhor em Romanos 12:1. E apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Está disposto? Está disposto? Por tudo que o Senhor, o Rei, o verdadeiro Melquisedeque faz pela sua vida, como sacrifício vivo. Talvez você tenha chegado aqui hoje exausto, ferido por batalhas que nem mesmo eram suas. Talvez carregue o peso de más escolhas de outros, ou das suas próprias. Veja o sacerdote, ele não cobra nada. O Melquisedeque chegou em Abraão, foi ao encontro dele e não cobrou nada. Enquanto o outro falou: me dá pessoas que eu te dou. Ele chegou e não cobrou nada. Alimentou com pão e vinho e abençoou ele. O verdadeiro Melquisedeque está aqui nessa noite. Ele sabe que você não precisa dos bens de Sodoma, mas do pão do céu e do vinho da alegria eterna. Ele está aqui para oferecer nessa noite. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão como os emblemas do seu sacrifício na cruz. Que a igreja se coloque de pé. Voltemos ao vale de Sabé. Diante de Abraão estão os dois banquetes. Estavam os dois banquetes diante dele, e ele fez as escolhas. Nessa noite o Senhor diz: o pão e o vinho, ou os bens dessa terra. Qual é a nossa escolha? Estenda as nossas mãos, oremos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti, Pai, simplesmente pela obra do Senhor em nossa vida. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, só de saber que o Senhor foi ao nosso encontro, só de saber, meu Pai, que o Melquisedeque era o sacerdote do Rei, do Deus Altíssimo, mas o Senhor é o sumo sacerdote, que está nesse momento nos abençoando, não com bens materiais, mas intercedendo pela nossa vida, dia e noite, intercedendo por mim, por cada um dos irmãos aqui presente. É o sumo sacerdote intercedendo pela nossa vida. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos de pé, é por isso que conseguimos adorar, porque tem alguém intercedendo por nós de forma ininterrupta. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, nosso Melquisedeque, pela bênção. Obrigado, Senhor, nosso Melquisedeque. Muito obrigado pelo pão e vinho oferecido por nós nessa noite. Muito obrigado. Pega, põe tuas mãos de poder sobre vidas, sobre pessoas. Agora, meu Pai, o corpo de agora é a tua igreja. Coloca as tuas mãos. Meu Pai, libera a tua cura e a salvação sobre essas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.